fraca, a gente tem que falar alto para o povo ouvir. Boa tarde! Agora sim, vi que almoçaram, lancharam, qualquer coisa. Tudo bem, gente? Bem, a gente veio fazer um bate-papo agora. Nada de passar informação. O que a gente veio fazer aqui é trocar informação. Porque o que a gente vai falar não se trata de um tema novo. Por mais que todo mundo ache, quando fala... Quem aqui já ouviu falar do ISD? Ou ESG ou ASG? Vamos lá. Ninguém mais ouviu falar desse tema. Já ouviu? Nem nas propagandas vocês estão ouvindo falar desse tema? Ninguém ouviu, né? Pronto. Então, a gente vai falar desse tema que em inglês, se estiver longe, senta aqui para a gente conversar. Mas eu também, às vezes, eu fico assim, mas se estiver longe, pode sentar aqui, que a gente não vai fazer pergunta, não. A gente só vai fazer pergunta do que você sabe. Bem, gente, boa tarde, meu nome é Ana, eu sou alagoana, né? Vou me apresentar primeiro, antes de qualquer conversa, a gente se apresenta, né? Eu sou alagoana, queria saber quem sabia já do tema, para a gente começar a tratar. Mas quando a gente sair daqui, vocês vão estar expert? Não, porque a gente vai ter que estar estudando. Até hoje eu também estou estudando sobre esse tema. Está passando, não. Bem, eu sou essa pessoa aqui, né? Como eu disse a vocês, eu sou de Alagoas. Eu trabalho no Sebrae de Alagoas há 22 anos, tá? E eu trabalho na área de sustentabilidade. Então, quem já ouviu falar de sustentabilidade? Todo mundo, né? O que a gente vai tratar aqui também é de sustentabilidade. A gente vai tratar de algo que é moda, não sei, ninguém sabe. A gente vai tratar de um tema que está na moda, que está sendo bem falado ultimamente. Mas eu creio que a gente não deve voltar atrás dessa temática que a gente vai falar hoje, porque o nosso planeta já está um pouquinho meio sem jeito, né? Então, se a gente não começar a olhar para as nossas ações como negócio, pode ser que a gente esteja lascado, tá? Vou falar um pouquinho de palavras dessa forma, gente, que como disse a menina que estava fazendo a palestra aqui ontem, eu falo desse jeito. Mas se alguém se incomodar, diz, Ana, não fala não, lascado, aí eu não falo, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dessas temáticas de sustentabilidade, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e vamos falar do tal do ASG, que muita gente fala ISD em inglês, mas nós não somos ingleses nem americanos, então nós vamos falar ASG, tá certo? Gente, quem tiver em dúvida pode levantar a mão, pode trazer exemplo, não tem problema. Toda vez que a gente vem para o palco, a gente vem para trocar informação, nunca para a gente dizer que sabe tudo. Então, podem opinar, podem levantar a mão, podem trazer um chopp para mim, que eu aceito, viu? Que eu estou vendo aí o povo com chopp, que aí a gente conversa, fica até mais animada a conversa, né? Então, vamos lá. Quem sou? Eu sou leonina, antes de tudo, nasci em julho, tá? Leonina também? Ó, eu tenho um problema, imagina, eu sou leonina com ascendente escorpião, e com a lua em câncer. Imagine a pessoa que eu sou, né? Uma loucura, mas sou essa pessoa. Eu sou graduada em administração, sou especialista em gestão municipal, né? E política está aí, adoro falar sobre política, mas aqui não vai ser o momento, né? Até porque amanhã é um grande dia. E também estou cursando o MBA de ASG, ISD ou ESG. Tá? Daqui a pouco eu explico o que são as letrinhas, já que muita gente não ouviu falar desse tema, mas daqui a pouco a gente vai falando sobre ele. E aí, gente, eu sou tutora do Bartolomeu e Penélope, sou filha da Salete e do Guilherme, que são meus pais. Eu sou sertaneja lá de Alagoas. Alguém já ouviu falar em Delmiro Gouveia? Já ouviu falar da minha terra? Olha, minha gente, uma pessoa que já ouviu falar, lá faz calor de jeito nenhum lá em Delmiro Gouveia. O único lugar mais quente que eu conheci na minha vida foi Cuiabá. Mas Delmiro é o sertão de Alagoas, faz divisa com Pernambuco. Minha gente, por que vocês estão tomando cerveja? Eu só olhando para vocês tomando cerveja, dá uma inveja. Então, ô Júlio, o povo todo tomando cerveja. Não, daqui a pouco eu tomo uma, mas que eu queria estar tomando a cerveja, eu acho até que o papo fica melhor, né? A gente fica mais criativo na fala, fica com mais liberdade de falar. Paulo de Mossoró, é ele? Ele não está ouvindo, não, mas era para não liberar agora. A caravana de Mossoró só vai sair depois da palestra de
de inclusão e diversidade. Então, galera, sou essa pessoa, meu sonho é conhecer o mundo, morro de medo de avião, mas quero, a gente vai com um remedinho, mas viaja, né? Até para vir para cá eu tomei remédio, viu? Então, eu sou esta pessoa, tá? É para lá. Quando a gente falou ASG, aí muita gente vai dizer, o que é o E? Tudo é uma sigla, né, em inglês, mas eu gosto de traduzir tudo. Então, em vez da gente estar falando ESG, eu prefiro dizer ASG, e que já muitas instituições já usam aqui no Brasil ASG, tá? Então, o que é que a gente vai falar hoje? Qual é a nossa tratativa hoje? A gente vai falar do ambiental, do que essas 3 letrinhas tratam, né? Do ambiental, do social e da governança. E eu vou trazer para vocês um pouquinho do passado, do presente e do futuro. Então, quando eu comecei a palestra aqui, quem estava no início, viu que eu disse, a gente não vai trazer um tema novo, porque isso não é novo e ele está ligado à questão da sustentabilidade. Algumas pessoas não tinham ouvido falar de ISD, ou ESG, ou ASG, mas já tinham ouvido falar de sustentabilidade. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, e aí, quem quiser fazer perguntas, quem quiser fazer alguma dancinha, quem quiser trazer algum exemplo, fique à vontade, porque aqui sempre é uma troca. Eu nunca digo que eu venho passar conhecimento. Eu trago um pouco da temática, mas, amigo, não abra a boca não, que eu fico triste, parece que você está com sono. Toma um café, vamos uma cervejinha, um cafezinho, qualquer coisa, né? Mas é isso, gente. Então, a gente vai fazer essa tratativa que está muito voltada para os negócios. Quem aqui tem empresa ou quer empreender? Tá. Quem aqui é negócio de impacto social? Que massa. Pronto. Então, vamos lá. Vamos começar nessa tratativa, porque a gente também vai levar essa temática para os negócios de impacto. Quem ainda tem negócio e não é negócio de impacto, já comece a pensar, a moldar seus negócios para sustentabilidade. Eu não vou nem falar um pouco de negócio de impacto, mas pensando nos seus negócios com pegada sustentável. Tá certo, gente? É para lá. Então, como eu tinha dito a vocês, desde a década de 60, que começou a se preocupar com questões de sustentabilidade. Então, quando nascem os primeiros fundos sustentáveis, aí vocês vão dizer, por que a Ana está falando de fundos sustentáveis, né? Aí, daqui a pouco, eu explico para vocês. Então, nascem esses fundos, que é o Trillium e o Pax, né? Na década de 60, as pessoas já começam a dizer, peraí, a gente tem que olhar para empresas que não são armamentistas, a gente tem que dar uma olhada para uma empresa que não provoca queimada, a gente tem que olhar para a empresa que não polui. Então, nessa época, eles já começam a dar uma olhadinha para esses fundos. Então, eles começam a já pensar fundos para esses negócios mais sustentáveis. Na década de 70, nascem os investimentos socialmente responsáveis, que chama ISR. E aí, 87, é confeccionado um relatório, né, que está em nome de uma ministra, que é Brundtland. Eu não sou muito boa em inglês, mas vamos tentar. Né? E ela cria um relatório chamado Nosso Futuro Comum. O que é que as pessoas que compõem ONU, que compõem o Fórum Internacional de Finanças e tudo mais, falaram? Quando aqui, nessa época da década de 87, que esse relatório nasce, e ninguém dá muita atenção para esse relatório e deixa passar, quando há pouco tempo, em 2004, eles começam a olhar, outro relatório nasce, né, da ONU, que cria o termo ESG. Então, em 2004, hoje a gente está em 2022, 18 anos depois do primeiro termo, do termo ESG ser mencionado nas Nações Unidas, e aí as pessoas começam a deixar para trás a partir daqui. Não ligaram. Só que em 2020, com a pandemia, aí eles disseram, eita, poxa, em 2004 a gente devia ter se preocupado com essa temática, né, das empresas, tá? De investimentos.
Por que a gente não se preocupou? Porque como o mundo está, a gente está caminhando para onde, gente? Para onde a gente está caminhando se a gente não começar a pensar nas nossas atitudes, nos nossos negócios, no capitalismo? Vai ganhar o chopp. Onde é que ela pega o chopp? Vai ganhar o chopp. Então, os negócios começaram a se preocupar. Vocês acham que é porque as pessoas são boazinhas? Eu sou tão bonzinho, eu adoro o meio ambiente. Não. A gente começa porque a gente tem que se preservar. E o Elon Musk que diz assim, daqui uns dias a gente vai lá para Marte. Vocês acham que é possível a gente viver em Marte? Não existe planeta B, gente. Então, ou a gente começa a cuidar das nossas atitudes, ou a gente começa a cuidar dos negócios que a gente trabalha, se é negócio de impacto social e ambiental, ou a gente está lascado. Então, essa preocupação vem porque a gente está indo para um caminho sem volta, que se a gente não cuida, não é porque ninguém é bonzinho, não. Então, a gente começa a se preocupar. E aí, gente, depois desse histórico feito, tem um cara que ele cuida, a empresa dele é a BlackRock, não é a BlackRock que estava aqui ontem, mas é a BlackRock, e o nome dele é Larry Fink. Esse cara, ele é o CEO da BlackRock e ele cuida, ele faz gestão do recurso de vários negócios, que equivale a 10 trilhões. Aí esse cara começa, a partir de 2019, a fazer algumas cartas mencionando sobre sustentabilidade. Vocês acham que esse cara foi ouvido ou não? Quando ele começa a escrever que as pessoas têm que se preocupar com sustentabilidade. O que é que vocês acham? Acha que foi? E aí, galera, vocês acham que ele foi ouvido? Hã? Não? O cara gere 10 trilhões. O que é que vocês acham? Foi, né? Quem acha assim? Quem acha não? Alguns acham. Mas ele foi ouvido, gente. Isso aqui é maior do que muitos PIBs de países. Então, o cara foi ouvido. Ele começa a escrever anualmente cartas dizendo, empresa tal. Digamos lá, eu não sei quantas empresas ele tem, eu podia ter levantado isso, né? O Larry Fink vai dizer, a gente recomenda que você comece a se preocupar com a questão da sustentabilidade. E aí eu peguei algumas frases das cartas que o Larry Fink escreve para essas empresas, e ele diz assim, não é questão de consciência, é capitalismo impulsionado por relações mutuamente benéficas entre empresários e funcionários, clientes, fornecedores e comunidades, das quais sua empresa depende para ter sucesso. Este é o poder do capitalismo. E se ele manda essa carta, todo mundo já espera, todo ano, quando o Larry Fink vai mandar essa carta, a tão esperada carta, e as empresas começaram a pensar, peraí, tem que ter mulher aqui no conselho? Tem, né? Eu quero, pode ser que eu não queira não, mas daqui a pouco as empresas serão obrigatórias. Mundialmente, na Europa já é obrigatório, no Canadá, nos Estados Unidos, já é obrigatório ter mulher no seu conselho. Então, isso também faz parte do ISD, do ASG. É obrigatório ter uma parcela de minorias, como pessoas pretas ou LGBT. Então, hoje já está obrigatório em alguns conselhos. Aqui no Brasil, ainda não, mas a partir de 2023 será cobrado. E aí a CVM, que eu trouxe antes, ali uma fonte da CVM, ela está fazendo uma consulta pública sobre isso. Porque aqui no Brasil, muita gente começa a dizer assim, eu recolhi o lixo e separei, eu faço ISD. Gente, o ISD não é só isso. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês, em cada quesito do A, do S, do G, o que é que trata. Mas, como a gente fala de sustentabilidade, e quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de pilares que são trabalhados ao mesmo tempo, a gente está falando do ESG, ele também é com pilares trabalhados ao mesmo tempo. Eu não posso dizer, contratei uma mulher aqui para a diretoria, né? A gente admitiu, a gente tem uma mulher, a mulher preta, a mulher maravilhosa, eu pratico ISD. Ou ASG, vamos falar ASG. ISD não, eu pratico ASG. Vocês acham que só isso? Não. Então, vem uma listagem do que as empresas têm que se preocupar
E aí, daqui a pouco, a gente fala. Aí ele diz assim, o acesso ao capital não é um direito, é um privilégio. E o dever de atrair esse capital de forma responsável e sustentável. Então, ele cada vez vem falando da sustentabilidade. Rapaz, cadê? O povo vai levar o pessoal de Mossoró. Como é o nome da amiga? A Tainara queria ficar. O povo de Mossoró não tem que ir agora, não. Ela vai ter que sair da palestra. Deixa mais meia hora que a palestra acaba, Paulo. Que absurdo, ela quer ficar na palestra, poxa. Então, gente, ela disse que veio para assistir a palestra. Eu fiquei tão feliz, gente. Alguém disse assim, eu vim para assistir sua palestra. A pessoa fica muito feliz, né? Eu saí de Maceió e alguém diz isso. Ó. Então, galera, e aí ele vai falando, eu trouxe esses termos. Um absurdo esse povo do Mossoró. Levou a menina disse que veio assistir minha palestra. E eu fiquei feliz e você está levando ela embora. Não praticou. Vamos botar o ASG lá em Mossoró, né, gente? E aí, gente, ele diz o seguinte, eu gosto dessa última frase, quando ele diz assim, você quer liderar ou ser liderado? E aí, assim, muita gente ainda não ouviu falar do termo. Mas se eu tenho empresa, eu tenho que começar a ver por que os bancos... Vocês vão ver muito banco falando sobre a ASG. Muito banco. Por que os bancos estão falando de ASG? Por que estão falando tanto desse tema? Por que as empresas estão falando tanto de sustentabilidade? Por que a empresa está dizendo que ganhou o prêmio? Eu não sei se alguém já viu a Gisele Bündchen, vai lá, toda bonitona, ela diz, eu compro minhas ações, acho que é da Ambipar, alguma coisa assim. Eu compro minhas ações na Ambipar. Aí ela disse, eu gosto dessa empresa porque ela pratica a sustentabilidade. Por que a empresa quer dizer isso? Porque daqui a pouco, quem empreende vai ter obrigação de estar ligado às práticas ASG. Porque senão, daqui uns dias, se vocês precisarem de din-din, vocês não vão conseguir. Então, se as empresas não começarem a adotar práticas sustentáveis dentro do seu negócio, elas não vão conseguir investimento. E aí vocês vão dizer, mas Ana, nós somos pequenos negócios. O Sebrae trabalha com pequenos negócios. Isso vale para a gente? Vale. Numa menor escala, numa coisa mais simples, mas também na nossa forma de se sensibilizar, de olhar. Espera aí, minha empresa está aqui, eu estou olhando a comunidade. Ah, minha empresa está aqui, eu estou sendo ambientalmente correto, né? Que, na verdade, não deveria ser só um negócio de impacto. Qualquer empresa já deveria ter esse olhar, tá certo? Então, comecem a atentar para essas práticas. O que é que eu faço de legal para o meu negócio? E aí, quem tem informação, quem começa a colocar prática no seu negócio, tem poder. Já ouviram falar dessa história de que quem tem informação tem poder? Então, gente, quando eu tenho poder, quando eu tenho informação, eu lidero. Então, é muito importante para quem quer ter o negócio, para quem já tem o negócio, né? Ou para quem pode até dizer, eu não tenho. Por exemplo, eu não tenho um negócio, mas daqui um dia eu quero empreender. Eu já fico pensando na minha empresa totalmente sustentável. Quantas pessoas têm dificuldade de entrar no mercado? Eita, tantas pessoas. Pessoas trans têm mais dificuldade? Tem. Pessoas pretas têm? Tem. Então, são essas pessoas que eu quero na minha empresa. Porque isso já me sensibiliza, mas porque também a gente saber que pessoas que querem trabalhar, que muitas vezes têm preparo e não conseguem acessar o mercado. Então, esse também é nosso papel de trazer, tá, essas pessoas para os nossos negócios. É para cá. E aí, gente, eu estou trazendo aqui um resumo, mas se vocês procurarem, pesquisarem, vocês vão achar muito mais coisa dentro de cada letra. Então, o A vem com a questão das mudanças climáticas. A questão das mudanças climáticas, ela é bem séria, né? A gente, estes últimos anos, nós queimamos muito. E nós, aí eu digo nós brasileiros, porque nós somos detentores da floresta, da maior parte da floresta aqui, não só a floresta amazônica, mas o cerrado também vem passando tanto pelo clima, o cerrado ele sofre nessas consequências da queima, mas ele também vem passando por um processo bastante complicado. E na questão do desmatamento, ela é importante porque também tem a questão de cada vez que eu tenho menos árvore, eu tenho mais mudança climática, né? A gente viu esses dias assim alguns lugares com enchente, outros lugares na seca, que geralmente era o contrário, e dizer, por que isso está acontecendo? Alguém já se perguntou? Não era normal chover até aqui. Alguém já fez essa pergunta? Este ano foi uma loucura.
E lá em Maceió choveu até quando não deveria. Por que em Maceió está chovendo tanto? Por que em alguns lugares do sul e sudeste que não era seca, está secando? Alguém fez essa pergunta? O tempo está louco ou será que somos nós impactando no tempo? No clima, né? A gente fala tempo no clima. Será que somos nós? Então, tudo isso são coisas para a gente pensar. Então, as mudanças climáticas, a gente está com os Estados Unidos em seca, que não tinha. Por quê? Porque nós estamos interferindo. As geleiras estão enchendo, pode perder cidades. Alguém pensou nisso? Eu cheguei numa cidadezinha lá em Alagoas e eles trabalham com artesanato. Tem alguém que trabalha com artesanato aqui? E eles trabalham com artesanato de madeira. E aí eu disse, caatinga. Caatinga é a única vegetação que é brasileira, só existe aqui. Aí eu disse, gente, é tanta gente trabalhando com madeira, tanta coisa bonita, né? E aí, o que é que vocês estão fazendo com essa madeira? De onde estão tirando? Estão replantando? Vocês estão se preocupando? Aí começaram a ficar de cara feia para mim. Acho que já queriam me expulsar, sabe, lá do lugar. Ana, é tudo madeira morta. Eu disse, minha gente, com mais de 50 casas, trabalhando banco, cadeira, cama, peça, uns bichos bonitos, que eu não sei nem o nome dos bichos, uns bichos, que do criativo deles. Tudo madeira morta, tudo madeira morta. Eu disse, vocês não têm vergonha de estar mentindo para mim que vocês estão derrubando árvore? Aí eu disse, vocês querem vender para fora do Brasil? Aí eles disseram, queremos e já estamos. E é linda, é um dos artesanatos mais bonitos do Brasil. Tudo de Alagoas eu vou dizer que é mais bonito, viu, minha gente? O mar é mais bonito. Não, o seu tem tubarão, não vamos nem discutir. O de Pernambuco, que tem tubarão, né? Mas é bonito, né? E aí eles começaram a pensar. Eu disse, vocês já pensaram que se mandar, o Brasil não está bem, fora do Brasil, o Brasil não está bem, porque as pessoas estão vendo a gente desmatando, nunca se desmatou tanto, está vendo a gente derrubando. Quando você chega lá com madeira, que a madeira não tem nenhuma certificação, não tem nada, eles não estão pensando em replantar. Será que eles vão vender? Pode até vender no início, mas pode ser que alguém questione e pode ser que daqui a pouco eles não consigam mais vender. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, um exemplo de uma empresa que vocês comecem a pensar no meu negócio. Espera aí, eu trabalho com roupa. Aí, no início dessa semana, a gente estava fazendo um trabalho com um bootcamp de eco-inovação. Aí o cara disse, mas eu vendo camisa. Como é que eu posso pensar no meu negócio sustentável? Aí ele já saiu de lá. Eita, perde tecido. O tecido da camisa eu já vou fazer a embalagem, eu já não vou usar plástico, eu já vou fazer isso na minha empresa, eu já vou separar o lixo, eu já vou fazer isso, eu já vou contratar pessoas assim. E o cara saiu cheio de ideias. Então, quando a gente vê essas temáticas aqui, a gente começa a pensar no negócio da gente. Então, gente, na questão da ecoeficiência, né? Como é que eu posso usar recursos naturais de forma mais eficiente? Posso economizar energia, eu posso abrir um telhado mais claro para não estar usando tanta energia. Como é que eu posso fazer a questão do uso da água ou de tantas outras coisas? A gente pode olhar para o negócio da gente e a gente pode começar a pensar como é que eu faço, mesmo eu sendo pequenininho. Porque muitas vezes, quando a gente vai falar disso, aí o empresário faz, mas eu sou tão pequenininho. A gente sabe que não são os pequenos negócios que influenciam tanto. Mas imagine se todo mundo começar a pensar. Eu olhei para a minha casa e eu comecei a pensar, como é que eu posso melhorar na minha casa? Eu já não jogo óleo, eu não compro da China. Quem foi? Foi a Geórgia que perguntou de quem, se a gente sabia. E aí, assim, você sabe quem faz sua roupa? Realmente, quando a gente diz assim, mas eu compro na China e é mais barato do que aqui. Mas, gente, pegada de carbono. Aí a gente está ouvindo falar pegada de carbono. Aí, que diabo é pegada de carbono? Mas quando eu trago uma coisa que vai pegar navio, avião, carro, moto, não sei o que, até chegar na nossa casa, será que sai barato? Será que quem está trabalhando lá, que está vendendo tão barato, será que essa pessoa está tendo qualidade de vida na produção dela? Eu estou querendo trazer para vocês reflexões. E as reflexões têm a ver com essa temática, tá? Então, vocês veem que quando eu falo, às vezes, de uso de um recurso natural, ele vai estar ligado também às pessoas, né? Quantas lojas, em quantas
quantas marcas famosas, que não são baratas, que a gente vê que tinha gente trabalhando no subsolo em São Paulo, com trabalhos análogos à escravidão, que essas pessoas mal tinham de dormir, mal tinham de fazer sua higiene pessoal, elas mal comiam e, na verdade, viram um sistema de escravidão, porque essas pessoas vão para o local de trabalho, né? Às vezes pegam bolivianos, venezuelanos, pessoas que precisam estar aqui porque o seu país não está dando mais, e essas pessoas trabalham na forma desumana, que nenhum ser humano deveria mais trabalhar. E aí eles vão fazendo um esquema que diz assim, mas você comeu, eu fiz a comida, você está devendo a comida. E elas tentam sair do negócio e elas não conseguem. Então, quando a gente compra coisas da China, quando a gente está comprando coisas de outros lugares que são muito baratas, a gente tem que desconfiar. Também, para quê? Outra coisa que a gente tem que pensar. Será que a gente, aí aqui já não é empresa, será que a gente, como ser humano, precisa ter tanta roupa diferente? Precisa todo ano, ou todo de estação em estação, estar trocando de roupa? Eu acho tão engraçado, quando eu vejo o povo do Nordeste, eu vou comprar um casaco porque está em promoção. Vai usar onde? Né? Um casaco não dá, gente. Eu tenho um casaco que tem 10 anos, é o meu casaco quando eu vou para lugar frio. O outro é um casaquinho jeans. Para que a gente querer ter tanta roupa? Então, é coisa que a gente também tem que pensar, para a gente não ter esses desertos aí cheios de roupa que ninguém sabe o que vai fazer. Então, gente, aqui nessa questão da educação, é uma educação consciente para as questões ambientais, né? Gente, alguém está marcando meu tempo? Alguém vai me dizendo aí, eu não sei que hora está marcando meu tempo. Eu falo muito, viu? Aí daqui a pouco, quando o povo, vocês também podem dizer, parou. Mas a gente vai combinando. Então, gente, é a questão da educação, é essa educação para as questões ambientais que a gente tem que olhar. Então, eu trouxe temas mais amplos. A questão do impacto e gestão, né? O meu produto causa muito impacto, ele causa pouco impacto. Ele causa impacto positivo ou impacto negativo? Porque todo negócio, todo produto, todo serviço também, ele causa impacto. Tem uns que causam impacto positivo e outros causam impacto negativo. Porque quando a gente começou aqui, eu perguntei quem trabalhava com negócios de impacto social e ambiental. Porque os negócios de impacto social e ambiental, eles nascem para resolver problemas sociais e ambientais. Ele tem vários critérios que ele vai estar ligado à questão de impactar positivamente. Então, são coisas que a gente já pode olhar. E o Sebrae, aqui, né, eu acho que o Sebrae Rio Grande do Norte, ele é a maior referência em negócio de impacto social e ambiental. Não é porque estou na frente da Mona, mas realmente, eu bebo muito nessa fonte aqui, né? Então, vocês, eita, peraí, eu tenho um negócio, como é que eu posso começar a olhar para o meu negócio de forma mais sustentável? Então, vocês têm o Sebrae para ajudar vocês nisso, e tem aquele rapaz ali de Pernambuco que ele faz essa ajuda. Júlio, presta atenção na palestra. Tem esse rapaz aqui que é consultor, tem essa pessoa aqui que é consultor, que dá essa consultoria nessa área, tá, gente? Júlio Ledo. Ele é o maior especialista, eu chamo ele, pode não dizer como é que eu lhe chamo, né? Posso não, né? Ele presta serviço para Alagoas e para o Rio também, tá? A gente gosta dele, no que ele faz, né, de trabalho. E aí, gente, no social, aí o que é que foi colocado? Na questão social, o Brasil ainda está muito atrasado, porque a gente ainda tem um país que está no mapa da fome, nós não estávamos no mapa da fome e a gente voltou para o mapa da fome. A gente tem, vocês acham que uma pessoa que passa fome, ela pode pensar em alguma outra coisa? Não, porque primeiramente a gente tem que atender nossas necessidades fisiológicas, que é comer, dormir, beber e fazer nossas necessidades fisiológicas também. Então, o Brasil volta para o mapa da fome e aí a gente tem que prestar. Então, na questão do social, a gente está devendo muito. E aí, quando eu disse a vocês que a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que está tentando trazer essa temática, padronizar, cuidar dela, ela está olhando, tudo que tiver na CVM vai ser obrigatório no campo social. No campo ambiental e no campo de governança, não será obrigatório, porque as pessoas vão dizer assim, eu vou aderir à agenda ESG. Aí ela diz assim, mas eu não fiz isso aqui, é uma temática.
Aí eles vão dizer, pratique ou explique. Então, quem não pratica na agenda do A e do G, ela vai ter que explicar, né? Por que não? Mas no social, quando a CVM estiver considerando isso, é obrigatório, tá? Aí daqui a pouco eu vou mostrar o que é que a CVM considera. Então, gente, a questão de diversidade e inclusão, que a gente vai ter uma aula com a nossa amiga aqui, eu não vou entrar em detalhes, porque vocês não podem perder a Clarissa falando que ela é magnífica na temática. Para mim, uma das maiores, ela é foda. Ela é uma das maiores especialistas na temática de diversidade e inclusão. Fiquem aqui para assistir, ouvir sobre, porque todo mundo precisa entender sobre essa temática. Então, daqui a pouco, depois de mim, ela entra. As relações de trabalho. E aí, quando a gente vai para relações de trabalho, muita coisa o povo diz assim, mas eu faço SG porque eu pratico saúde e segurança do meu empregado. Mas eu faço SG, eu pago um salário mínimo para o meu empregado ou minha empregada. Mas eu faço... Você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Quando meu pai dizia isso, eu ficava puta, né? Quando meu pai dizia, não está fazendo mais do que a sua obrigação. É igual às relações trabalhistas, gente. É obrigatoriedade. Então, a empresa não tem que se gabar porque está fazendo o que é obrigatório por lei. Mas isso é considerado e também avaliado nesses negócios. Já é o tempo? Não. Desenvolvimento humano. Então, quem está na minha empresa, muitas vezes as pessoas não têm tempo de esperar que as pessoas se desenvolvam, de ensinar. Essa pessoa chegou aqui e não sabia, eu demiti. Então, essa questão de desenvolvimento humano também é obrigatoriedade do negócio. Ter essa paciência de treinar de capacitar, de treinar aquele funcionário para que ele se desenvolva e preste um bom serviço, tá? A questão da cadeia de suprimento. Quem supre as coisas para mim, eu também tenho que olhar se o empregador dele está atuando da forma correta. Então, muitas vezes, quem está contratando essa cadeia de suprimento também tem corresponsabilidade nessas coisas. Então, assim, eu faço um trabalho de impacto magnífico. Eu compro... O som está ruim, né, gente? Aumenta um pouquinho, não tem como. Às vezes, assim, eu faço... Se quiserem vir mais para cá, eu acho que está melhor, porque eu sei que quem está nas pontas está mais difícil. Tá alto. Tá ouvindo? Tá ouvindo, amigo? Eu falo alto também. Então, gente, essa questão, muitas vezes eu digo, eu sou um negócio de impacto fantástico, mas às vezes eu não estou observando como negócio de impacto a quem eu estou comprando, se a pessoa que eu compro algum suprimento, alguma coisa para a minha empresa, é uma pessoa que tem práticas legais. Então, eu tenho que ter muito cuidado também nessa questão de onde está vindo o meu produto, tá? Para também não ser enganoso. Então, essa é a responsabilidade também do empresário. As relações de consumo, o ODS 12. Alguém aqui já ouviu falar de ODS? Ótimo, muita gente já ouviu, mas a gente vai falar um pouquinho deles. O ODS 12, ele fala sobre o consumo sustentável, consumo e produção sustentável. Será que eu estou atenta à produção da minha empresa, do meu negócio? Será que na minha casa eu estou me preocupando em consumir nos requisitos da sustentabilidade? Eu também tenho que prestar atenção nisso. Então, são coisas que a gente tem que prestar. A questão do desenvolvimento local. Eu estou, como comunidade, prestando atenção para comprar nos meus arredores, no meu bairro, na minha cidade, para que o dinheiro rode lá, para que o dinheiro circule naquele local, é outra coisa que a gente tem que prestar atenção, tá? Então, é desenvolver também comunidades. E na questão da governança, visão, estratégia, tudo voltado ao compromisso. E qual é o compromisso? Que muita gente vai dizer. É o compromisso voltado para o ambiental e para o social. Então, dentro dessa questão da governança, né, das pessoas que tomam a decisão na empresa, elas têm esse cuidado. A governança organizacional também, que tem que olhar muito como é que ela está, se ela está bem dividida, se tem igualdade de gênero, se eu estou praticando essas outras coisas aqui, da questão do desenvolvimento das relações trabalhistas. Então, a governança é como se fosse a guardiã de tudo que eu devo fazer dentro do A e do S, tá? Então, eu sou tipo a guardiã das práticas que devem ser feitas nessas duas letrinhas. E a questão da operação e gestão. Então, é a governança que vai estar olhando.
É essa governança que vai estar verificando se tudo isso está acontecendo. Pessoal, vocês têm dúvida até aqui? Alguém quer levantar a mão? Alguém quer fazer alguma pergunta? O que é que você quer? Júlio não vale não, né? Não, eu queria fazer uma provocação para vocês que são empreendedores de impacto aqui. Como é que vocês poderiam utilizar, tá, essa necessidade que as empresas têm de exercitar o ESG, vocês sendo empresas de impacto? Vamos começar a pensar sobre isso, tá? Muitas empresas elas têm a necessidade de desenvolver práticas de ESG e elas não têm nem capital humano, não têm competência técnica para isso, nem expertise. Como é que você vê isso, Ana? Como é que as empresas de impacto poderiam ter essa relação? Fala com o Sebrae, tandam, fala com o Sebrae. É o Sebrae. Sebrae é a salvação do pequeno empresário, tá certo? Então é isso, gente. Tem dúvida, falem com o Sebrae. Tem material. Quem gosta de estar fazendo curso online, a gente já tem material dentro do site do Sebrae, www.sebrae.com.br, faz o cadastro e já tem curso de ESG lá. A gente tem vídeos no YouTube do Centro Sebrae de Sustentabilidade. Eu faço parte, eu sou interlocutora do Centro Sebrae de Sustentabilidade lá em Alagoas. Então, a gente já tem material que dá para a gente assistir. Para a gente ver, assistir, se capacitar. Outra coisa, eu vou passar um videozinho, quando a gente fala de diversidade e inclusão, sobre o exemplo do Magalu. E daqui a pouco, quem quiser, a gente fala sobre ele. Pode colocar. Tu deixa em tela. Não, passe o vídeo que eu vou explicar. Vocês vão prestar atenção e depois a gente vai perguntar o que cada um entendeu, tá certo? Porque tá sem som, gente. Vamos lá, vamos fazer uma prática aqui.
Ó, é bom não ter som, porque vocês vão ficar curiosos para assistir depois no YouTube. Tem um filmezinho que a Magalu fez sobre essa contratação dos trainees. Alguém acompanhou essa contratação que a Magalu fez para os trainees, direcionado só para pessoas negras? Alguém viu? Quem não viu, procure depois no YouTube. O Legado. Aí tem a história completa. O que foi que aconteceu? Eles contrataram, creio que 19 pessoas. Quer dizer, eles abriram um processo para os trainees só voltado para as pessoas pretas. E aí, o Magalu sofreu muita crítica. Entraram em processo contra o Magalu, porque disseram que eles estavam sendo preconceituosos, que eles estavam usando racismo reverso, um monte de coisa que a Magalu sofreu em cima disso, né? Que a gente sabe que acontece no Brasil. E aí vai contando toda a história dessas pessoas, das que ficaram, né? De quantas concorreram e de quantas ficaram. E o quanto existia de mão de obra foda ali dentro, de gente que era muito boa, mas que muitas vezes deixavam de concorrer porque elas às vezes não se achavam tão boa quanto uma pessoa não preta, né? Muitas vezes deixava de concorrer porque achava sempre essa questão, eu não sou tão bom, eu não tenho competência. E aí eles fizeram essa contratação. A Magalu sofreu muito, mas isso aí aumentou a questão dos acionistas. E aí eles tiveram mão de obra super qualificada, essas pessoas estão lá. Eu acompanhei o processo de uma pessoa, porque ela era de Alagoas, e essa menina era consultora em finanças. Ela era maravilhosa, e essa menina hoje está no Magalu. Então, eles conseguiram pessoas para trabalhar lá, colaboradores maravilhosos dentro do Magalu. Então, assim, vocês vão ver a Luísa Trajano, mas quem tomou conta do processo foi o filho dela, o Fred. Então, é lindo. Eu, quando assisti, eu chorei horrores, porque realmente a gente é um país ainda muito desigual, né? Em questões raciais e tantas outras questões, não só raciais. Ontem eu me acabei de chorar aqui também, no desfile trans. Então, assim, o que é que a gente faz por o outro ser diferente? Por que não a gente conviver com os diferentes e aceitar? Quer dizer, diferente não, né? De pessoas que têm algumas opções que a gente questiona que não deveria estar questionando. Então, é isso, são opções, são coisas que no Brasil isso não deve existir nem no mundo. Então, é bem bonito, depois vocês procurem para assistir no YouTube, que vale a pena. Tu volta para a apresentação, por favor. Gente, eu já estou terminando, viu? Eita, fechou tudo já. ASG. Fechou, estava aberto. Sempre que você precisar da tecnologia, ela vai lhe dar problemas. Então, a gente conta com ela assim, né? Não vou começar de novo, viu, gente? E aí a gente vem trazendo umas palavrinhas em inglês que eu não gosto, mas depois eu vou traduzir aqui, do que não é a ESG, tá, gente? A ESG não é greenwash. Alguém já ouviu falar desse termo greenwash? Já? Algumas pessoas já ouviram. O que é greenwash? Muita gente chama de maquiagem verde, que é uma empresa que diz assim, eu sou maravilhosa, eu tenho práticas sustentáveis, ambientais maravilhosas, mas ela só faz de conta para as pessoas verem. Quando você vai para dentro da empresa, é uma loucura, tá? Então, greenwash, a gente pode traduzir greenwash, social wash, compliance wash, como aquilo que eu queria ser, ou que eu deveria ser e não sou, tá? Então, a gente vai trazer. Muitas vezes, as pessoas veem a minha empresa, ela faz projetos, ela separa recursos para projetos em comunidades, em favela. Então, eu sou uma empresa ASG. Gente, quando a gente tem na empresa um setor separado para práticas sociais ou ambientais, eu não sou empresa ASG, porque meu setor está separadinho para fazer aquela prática. É só um setorzinho. Então, isso pode chamar de responsabilidade ambiental, de responsabilidade social, mas não é uma empresa com agenda ESG.
A agenda ESG, ela só funciona quando eu trabalhar os 3 pilares, aquele monte de coisa que tem lá, corretamente. Ou então o que dá como negócio para trabalhar, porque nem todo negócio vai trabalhar tudo, porque também tem negócios menores. Mas eu tenho que trabalhar as 3 temáticas juntas. Ok, gente? Ficou claro? Então, vamos lá. Assistencialismo. Comprei umas cestas básicas, dei para aquele grupo que tinha passado na enchente. Minha empresa é a ASG. Vocês acham que é? Hein? Vocês acham que é, gente? Não. Realmente ela está fazendo uma ação de assistencialismo, mas que não é a prática da agenda ESG. Compliance Wash, né? Sou uma empresa ética, maravilhosa, não tem corrupção. E a empresa por trás tem uma empresa laranja, está fazendo a bagaceira lá de caixa B, de caixa 2, de caixa Z, de caixa 3. Então, isso aqui, o Compliance Wash, tem muito a ver com a questão de corrupção, de ética dentro da empresa. Mas tem muita empresa que diz que é certinha e está fazendo tudo errado. Então, gente, nada disso aqui é ASG. Amigo, tem outro vídeo, ainda bem que esse não tem som. Aí, ó, gente, esse vídeo aqui é sobre as pessoas que dizem que praticam a ASG, que praticam a questão do ASG, que é mais do ambiental ou do social. Achou? Está aberto. Meu Deus. Gente, eu não vou passar o vídeo porque fechou. Daqui que vai procurar, já era, me desculpem, mas vai demorar muito. Então, coloca na apresentação, por favor. Acontece. Eu já tinha deixado aberto, mas era esse o vídeo. Será que ele passa aí na apresentação? Passa não. E aí, o vídeo não passa, mas depois se alguém quiser ver o vídeo, podem procurar no YouTube como assim, o homem que pegou o trem. Aí, por que eu trago esse vídeo, né? É um vídeo que o metrô vem passando, aí o cara suja as mãos, diz que está fazendo todo o esforço, aí quando o trem vai parando, ele pega o trem assim, como quem está segurando o trem, aí depois limpa as mãos todo orgulhoso, sabe? Como quem fez alguma ação. Isso tem muita empresa que é assim, né? Eu pratico, mas é igual o cara que pegou o trem, não fez força nenhuma, mas disse que fez. Então, essa historinha do trem é uma piadinha que a gente ia trazer aqui para vocês verem. Mas não conseguimos passar. E aí, gente, a outra pergunta eu queria falar. A gente falou em sustentabilidade, a gente falou em ASG. Eu vou até pular. E aí eu queria saber, para vocês, o que eu falei sobre a ASG e sustentabilidade, vocês acham que são a mesma coisa, as duas temáticas? Não acha? Quem acha? Pode dizer, a gente pode errar, que a gente está num ambiente que a gente pode errar. Quem acha que sustentabilidade e ASG é a mesma coisa? Ninguém acha nada, minha gente. Diz, não, eu não acho. Não, né? A maioria não acha. Não fiquem com vergonha, não, que a gente pode errar, gente. A gente pode errar na empresa, a gente pode errar na vida, a gente pode errar em tudo que é canto. Porque quem não erra, não inova. A gente não está falando de inovação, né? Então, vamos lembrar disso, não tenham medo de errar. E aí, gente, a questão do ASG, ele não é igual à sustentabilidade, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, a minha empresa tem ASG, é uma empresa sustentável. Porque o ASG, ele traz uma forma organizada, né? Ele organiza temas para que a minha empresa pense na sustentabilidade. Só que sustentabilidade ela é um tema muito mais amplo do que o próprio ASG. O ASG ele também está voltado muito à questão dos investimentos. Quando eu falei para vocês aqui, é que ele vai estar muito dentro de banco, de instituições financeiras, porque elas vão estar olhando para quem tem essas práticas. Só que a partir do momento que eu aplico as práticas ASG na minha empresa, eu estou preocupada com a questão da sustentabilidade, que é muito mais ampla que isso. Então, no site do Sebrae, eles até falam, né, que a sustentabilidade ela é um termo ligado ao desenvolvimento sustentável, por isso que a gente fala de ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
e quer dizer suprir necessidades presentes sem afetar as gerações futuras. Então, tudo que a gente usufrui hoje, a gente tem que deixar as pessoas, os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos, poder também usufruir dessas mesmas coisas que a gente usufrui hoje. Então, a sustentabilidade é sobre isso. A sustentabilidade, ela também está ligada a 3 pilares: econômico, ambiental e social. Aí a gente diz, mas o ASG também não é ambiental, social e a governança, que também vai cuidar da questão econômica. Então, é como se as 3 letrinhas do ASG organizassem meu negócio para que ele seja sustentável. Ok? Mas quando a gente fala de agenda ESG, ela também está muito voltada para a questão de investimentos. Tudo certo? Estamos alinhados? Ficou claro? Então, é isso. Assim, no ESG vai estar relacionado ao microambiente, que é o negócio, né? Com práticas internas para a empresa. Na sustentabilidade, ele vai estar ligado mais ao macroambiente, né? Ele é muito maior, relacionado a governos, empresas, países, regiões. No ESG, ele é específico, ele é mensurável. Então, quando a gente fala de negócio de impacto, ele também tem tudo isso, né? Que ele também deve ser mensurável. Valores, propósitos, ações efetivas que garantam dados e informações precisas para investidores e consumidores. Então, quando eu penso em ESG, eu também tenho que pensar em quem está consumindo meu produto. Eu tenho que pensar na geração Z. A geração Z é essa geração mais jovem que está aí. Esse povo que está no games, a maioria é geração Z, esses meninos que estão aí nos games. Essa galera se preocupa em comprar corretamente. Se você não está fazendo o animal sofrer, se você não está fazendo as pessoas sofrerem, se você está pagando corretamente aos trabalhadores. Então, essa galera hoje é um público muito mais, como é que se diz, exigente em relação ao que ele consome. Então, as empresas vão dizer, eu não vou precisar de investimento, porque eu quero saber da agenda ESG. Porque o seu consumidor futuro, que é o já de agora, que ele já toma decisão, pode deixar de comprar você. Então, por isso também a gente tem que se preocupar com isso. Em relação ao foco em diminuir riscos, quando eu tenho uma agenda ESG, eu tenho menos risco trabalhista, eu tenho menos risco ambiental da minha empresa, porque também corresponde a licenciamento. Então, o ESG, ele vem para ajudar a gente também a questão da diminuição de risco, seja ambiental ou trabalhista, tá, gente? Os ODS, a gente falou, algumas pessoas já conhecem. Então, quem são esses bichinhos coloridos aqui? Os ODS, eles são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles nasceram em 2015, né? E a ONU teve 193 países que ajudaram a criar esses quadradinhos, tá? Então, esses quadradinhos aqui, eles são 17 objetivos, correspondem à erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, igualdade de gênero, parcerias, vida na terra. Depois, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, vocês podem dar um Google, que está na moda, né, da Google, dá um Google lá em ODS e vocês vão saber a história. Os ODS, além deles serem 17, ele tem 169 metas. Então, a pessoa vai dizer assim, tá, eu sou um negócio. Como é que eu sei qual ODS a minha empresa atende? Aí vocês vão lá, olham, vê o que se identificam, depois vocês vão lá e olham a meta. Eita, a minha meta, eu atendo essa meta aqui, desse aqui. Por exemplo, lá em Maceió, tem uma empresa chamada Águias Fêmeas. Ela é um negócio de impacto social também. E ela capacita mulheres em vulnerabilidade social e prepara essas mulheres para a construção civil. Então, vocês imaginam qual é o ODS dela? Ganhou uma cerveja, depois você pede lá. Então, gente, o ODS 5. Aí, quando ela chega no 5, ela vai lá e olha, peraí, na meta é todo o ODS? Não, ela olha as metas. Aí ela diz, a minha meta é a 5.6A e a 5.6C. Digamos. Então, vocês podem fazer isso. Isso está na internet e é facílimo para todo mundo olhar. Tá certo, galera? E aqui que eu falei da CVM, eu já estou com o tempo estourado, mas o que eu falei da CVM?
O que é que a CVM está fazendo? Ela está fazendo um grande estudo, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Ela está fazendo um grande estudo sobre os ASG, porque elas também regulamentam os investimentos aqui no Brasil. E aí eles fizeram todo um estudo no mundo para ver as práticas, o que eram, e eles fizeram uma consulta pública aqui. Aí o que é que eles disseram que é muito importante para olhar no A, no S e no G? Então é no A. O A e o G, eles não têm como obrigatório, não é obrigatório a empresa ter, principalmente empresas de capital aberto, que são empresas que vendem ações, tá, gente? Aí essa empresa, ela não é obrigatória de ter isso aí. Mas se ela não tratar dessas temáticas que eles estão falando aqui, ela tem que explicar por que ela não está fazendo. Então, eles têm uma fala assim, pratique ou explique. Eu não pratico, mas eu tenho que explicar por que não tenho. Aí, eles colocaram aqui se a empresa possui a política, né, do ASG, se ela é auditada, se ela é signatária dos ODS, que é bem importante, se ela tem uma recomendação TCFD. Esse TCFD, ele é um relatório das questões climáticas. Ele é todo em inglês. Eu não vou falar o inglês aqui, porque é um monte de palavra que eu não sei falar. Então, mas é um relatório voltado para as questões climáticas, tá? Que foi criado no Fórum Econômico Mundial. Se a pessoa faz inventário de emissão de gases do efeito estufa. Na questão do S, a CVM vai obrigar que as empresas que têm capital aberto pratiquem tudo isso. Tem a divisão da empresa em termos de diversidade, que a Clá vai falar daqui a pouco, de diversidade. Como é a divisão dos órgãos, como é essa divisão dos órgãos de administração? Porque, às vezes, as empresas dizem assim, eu tenho muita mulher aqui na empresa. Quando olha, não tem nenhum em cargo gerencial ou de diretoria. Isso acontece muito. Então, vai ser obrigatório que, na diretoria ou em conselho, essas empresas tenham mulheres, tenham pessoas da questão de minorias, que não são minorias, mas são grupos minorizados, né, falando corretamente, né, claro, de grupos minorizados. Quem são esses grupos minorizados? Pessoas pretas ou LGBT. Mas não quer dizer que esses grupos sejam minorias, tá, gente? Só são minorizados. Nós somos maioria, né, mulher, pessoas pretas. E aí, como são essas alterações relevantes à política de diversidade dos objetivos específicos da companhia sobre o tema. Então, a empresa vai dizer assim, eu não tenho, mas eu já estou trabalhando nisso. Aí eles vão dizer, cadê essa política? Como é essa política aqui da empresa? Então, eles vão cobrar. E na outra de governança, é como são esses papéis, né, dos órgãos de administração, os canais instituídos para essas questões críticas relacionadas às práticas ASG e a remuneração e indicadores. A gente já ouviu falar que tem muita empresa ainda que a mulher exerce o mesmo cargo gerencial do cara e ela ganha menos. Já ouviram falar nisso? Ou é só em outro país que isso acontece? A gente ainda tem isso aqui acontecendo no Brasil. Às vezes a mulher, quer dizer, a mulher merecia já ganhar mais pela tripla jornada, né? Que a mulher cuida de casa, não sei onde, não sei onde, não sei onde, ainda vai trabalhar, ainda faz melhor. Não estou diminuindo, não, mas muitas vezes a mulher, ela se dedica mais. Porque nós mulheres, infelizmente, a gente tem que provar que é bom o tempo todo. Que é bom o tempo todo. Então, mesmo que a gente seja boa, a gente tem que, muitas vezes, fazer muito mais do que os homens para mostrar que a gente é melhor. Infelizmente, a gente ainda vive desse modo, né? E aqui eu trago um pouquinho dos negócios de impacto, mas eu já falei tanto do negócio de impacto, porque os negócios de impacto eles estão tão adequadinhos à agenda ASG. Porque eles já têm critérios que casam muito bem com a questão da agenda ASG, né? Os negócios de impacto, eles resolvem problema social ou ambiental, ou os dois. Eles já medem o impacto dele, né? Ele tem os indicadores. E os negócios de impacto já estão ligados aos ODS. Os negócios de impacto já devem ter uma governança. Então, gente, quem é negócio de impacto está no caminho certo dos negócios que não é mais do futuro, que a gente falava, negócios sustentáveis vão ser do futuro. Não, negócios sustentáveis são do presente, tá? E quem ainda não ajeitou a sua agendinha para a sustentabilidade, para os ODS, já corra atrás.
E aí, gente, eu trouxe um versinho do meu amiguinho ali, bonitinho. Ele é muito inteligente, né? Só sou amiga dele porque ele é inteligente, viu, gente? E aí ele diz o seguinte: o que é sustentabilidade para o Júlio Ledo, né? Eu gosto muito dessa frase. Então, vamos ler junto? Vamos ler para ver se fica bonito? Vamos lá, eu vou dizer 1, 2 meses já para ver se passa o sono. 1, vamos lá, gente. 2, 3, já. Vamos lá. Eu devia ter treinado com vocês, né? Mas vamos lá. Quem está do lado é mais difícil. Mas o que é que o Júlio disse? Que é uma frase. Quando a pessoa quer entender o que é sustentabilidade, é isso. Eu posso. Vocês todos têm direito a poder também. E o povo que ainda vai nascer também deverá ter o direito a ter. Muito obrigada. Gente, não botei meus contatos aí, mas quem quiser, eu estou com meus cartões aqui. Eita, eu não trouxe não. Mas eu vou deixar meus contatos depois. Muito obrigada. Tá? Alguém tem alguma pergunta que eu não perguntei? Se alguém quer fazer alguma pergunta? Se alguém quiser ou se depois quiser perguntar algo, estou por aqui à disposição. Muito obrigada por ouvirem.